Olá, acadêmica, acadêmico. Estamos em nossa quarta aula do curso de Ética e Deontologia Jurídica. Na primeira aula, passei um panorama geral sobre aquilo que iríamos estudar. Já na segunda aula, falamos sobre os conceitos de moral, de ética e deontologia e das diferenças entre estes conceitos. Dissemos que moral é aprendida e faz parte da sociedade em uma determinada época. Vocês lembram? Que a ética é universal e é fruto de reflexões e crescimento pessoal. E dissemos que a deontologia é a ética dentro das profissões, que se refere aos códigos de ética profissional. Vocês percebem, então, vamos retomar aqui essa diferença, Resumindo, a moral é histórica, ela muda conforme as sociedades. A ética, como falamos no início, seria uma filosofia da moral, uma reflexão sobre o comportamento moral, e ela traz princípios universais, princípios que deveriam ser imutáveis e permitirem a análise do comportamento moral. E a deontologia, por sua vez, é o tratado dos deveres profissionais, propriamente dito. Na nossa terceira aula, que foi a aula passada, demos início aos fundamentos históricos do pensamento ético na história da humanidade. Falamos da perspectiva grega e aqui abordamos os sofistas, o grande Sócrates, Platão e Aristóteles, com suas nuances de pensamento. Lembremos que nesta época a ética foi inicialmente tratada em um ambiente de polis, ambiente de grupo. A ética era uma regra, um dever foi criada como uma necessidade de regular a situação das pessoas que viviam nessa polis. Nesta mesma aula falamos da perspectiva do período helenístico. O período helenístico do Império Macedônico, vocês lembram do Alexandre o Grande, que disseminou o helenismo pelos locais que ele conquistou? Aí já estávamos falando de império, diferente da polis. Então, como ficou a ética aí? Teve que mudar um pouco o paradigma, A ética que era direcionada à polis, ao comportamento das pessoas dentro do grupo, passou então a tratar individualmente, subjetivamente, em relação à pessoa. A ética passou a ser um comportamento interno da pessoa, e não mais uma regra de conduta coletiva dentro da polis. Lembram? Falamos então dos estoicos e de Epicuro, os estoicos, que era a busca da felicidade, e o Epicuro, a busca da felicidade também, mas pelo prazer, aquele prazer mais espiritual. Então, nesta aula, agora, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo histórico. Trataremos da ética medieval, bastante controvertida. Vamos lá? Vamos dar início? A ética medieval, assim conhecida, acontece logo que acaba o período de escravidão, quando a escravidão cedeu lugar ao regime de servidão. Neste período, surgiu o feudalismo, e com ele as figuras dos vassalos. Surgem inúmeros feudos e com isso uma fragmentação econômica e política. Neste panorama, depois do século IV, o catolicismo passa a exercer o que chamamos de poder teológico-político. Com ele, a ética se estabeleceu definitivamente no espaço privado. A ética ficou assim atrelada ao Deus judaico-cristão por aproximadamente 10 séculos. Falamos da ética medieval. Nesse momento, a religião teve um importante papel de garantir certa unidade social. Também exerceu um poder espiritual sobre as pessoas e passou a ser a guardiã de todo o acervo intelectual, além de cuidar para que este acervo intelectual,
que é patrimônio histórico da humanidade, não se perdesse em meio a guerras ou por outro motivo. A Igreja também foi responsável por monopolizar a produção intelectual. Dos mosteiros vinham as grandes teorias nesse momento. Desta forma, os padres e os monges continuaram a fazer a ética. Neste período, começam a surgir éticas filosóficas e o conceito de ética foi alterado, porque já não era mais possível se fazer a ética como no tempo da democracia grega. Assim, neste tempo de império, não havia mais uma ética que precisasse ser feita. A ética medieval foi entendida como uma ética já pronta e que havia sido inspirada por Deus. Foi uma ética que já estava escrita nos livros sagrados. Por isso, basta ler estes livros sagrados, pelo seu entendimento, para encontrar o caminho para ser ético. A busca da felicidade estava descrita nesses livros. Da mesma forma, estava descrito o caminho para a salvação eterna. Era uma questão de ler e interpretar, de bem interpretar. Por ser pré-estabelecida, a ética se tornou uma prática limitada pela índole dogmática das crenças religiosas. Um importantíssimo legado deste período medieval foi a introdução do princípio da igualdade. Embora ainda não tivesse condições alguma de aqui na Terra exercer esta igualdade, os cristãos, os pensadores judaicos cristãos, acreditaram que no céu todos seriam iguais. Esta ideia foi algo novo na ética. A igualdade entre todos os seres humanos, sem distinção, é algo diferente, que até então esse pensamento não tinha sido introduzido. Surgiram vários importantes filósofos na época medieval. Vou falar aqui do pensamento de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, que bem representam as contribuições da Idade Média para a ética, para que a ética que temos hoje pudesse se formar. Lembrem que no material de apoio de vocês podem encontrar mais informações sobre essa perspectiva medieval. Vamos lá, São Tomás de Aquino. Vou inverter um pouquinho a ordem, era Santo Agostinho, depois São Tomás. Vou tratar de São Tomás. São Tomás de Aquino apresenta a ideia de livre-arbítrio. Diz que o ser humano é livre para escolher entre estar com Deus ou não estar com Deus. Com o livre-arbítrio surge a ideia de dever. O ser humano passa a ser visto como dotado de fraqueza, pecado e dividido entre o bem e o mal. Podemos pensar que o desenvolvimento da ética avançou por um lado, mas recuou por outro. São Tomás de Aquino embasou seu pensamento nos estudos de Aristóteles e prosseguiu com a ideia do eudemonismo. Lembram nas aulas anteriores? Eudemonismo, felicidade como autorrealização. Para o eudemonismo, a felicidade não é prazer, tampouco riqueza. Poderemos encontrar felicidade apenas no exercício da nossa razão, da nossa inteligência teórica, no exercício de nossa compreensão e de nosso conhecimento. Mas São Tomás de Aquino tinha uma perspectiva teológica e foi assim que tratou do eudemonismo de Aristóteles. Por causa disso, os estudiosos dizem que São Tomás de Aquino cristianizou Aristóteles. Cristianizou porque falou do eudemonismo numa perspectiva teológica. Vamos dar sequência, então, à felicidade proposta por São Tomás é a contemplação da verdade que se identifica com o próprio Deus. A verdade era Deus. Para exercermos o livre-arbítrio, é necessário um ato criativo. Para termos este ato criativo, precisamos contar com a ajuda de duas virtudes. A virtude da prudência, que nós já falamos anteriormente, e a virtude teológica da caridade. Mas como conquistar estas virtudes?
O pensador afirma que a virtude pode ser conquistada pelo exercício da razão humana, aliada à revelação divina. Ou seja, a razão e a revelação, através das duas, se chegam à virtude. Em resumo, felicidade seria estar com Deus. Outro filósofo de quem vamos tratar aqui é Santo Agostinho. Ele é anterior a São Tomás. Nós vamos tratar dele para continuar a lógica que viemos trazendo até agora. Já Santo Agostinho concorda que devemos buscar a felicidade e a felicidade está em amar a Deus, que foi quem nos criou como seres livres. O livre-arbítrio proposto por ele era o livre-arbítrio de estarmos ou não com Deus. Na concepção do filósofo, Deus é a bondade infinita e o mal existe porque nós, seres humanos, com o nosso livre-arbítrio, escolhemos livremente nos aproximar ou nos afastar de Deus. A ética passou a ter caráter mais pessoal, individual, subjetivo. Foi se afastando cada vez mais da idade do social, como havia sido proposto pelos gregos lá atrás. Bem importante para esta concepção foi a vontade de cada pessoa. Foram enaltecidos os valores da vida, do amor, da experiência pessoal e da interiorização. Ao contrário do racionalismo da ética proposta pelos gregos, para Santo Agostinho, a ética era dogmática. Importantíssimo que temos aqui o início da ideia de liberdade. Como nós falamos anteriormente, trazendo os principais pensadores deste período da Idade Média, período medieval, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, ou Santo Agostinho inicialmente, São Tomás de Aquino, para sermos rigorosos quanto ao tempo histórico, ambos os pensadores foram inspirados nos antigos gregos. Percebem? Santo Agostinho se inspirou na filosofia platônica do dever ser, do mundo ideal. Por sua vez, São Tomás de Aquino se inspirou e montou toda a teoria filosófica em patamares muito próximos de Aristóteles. Eles trouxeram, então, essas ideias do racionalismo grego para o mundo medieval e para o mundo judaico-cristão, deixando claro, como nós dissemos em momentos anteriores, em aula anterior, dessa compatibilidade entre o racional e o espiritual, algo que foi de grande auxílio para o pensamento filosófico da Idade Média e atual. Terminamos assim nossa quarta aula. Espero que esteja sendo claro para vocês, caros estudantes. Vocês têm conseguido perceber algumas das ideias propostas pelos pensadores da perspectiva grega, helenística e medieval, que ainda estão presentes no nosso dia a dia. Então, conseguindo identificar de onde surgiram as ideias que hoje temos a respeito da ética, estão conseguindo? Caso ainda não tenham pensado nisso, convido vocês a refletirem. O objetivo de toda esta parte teórica é oferecer a vocês fundamentos para entenderem os porquês de pensarmos hoje como pensamos. Em nosso próximo encontro, falarei da perspectiva moderna, depois da contemporânea, e vamos cada vez nos aproximando do tempo atual. Aguardo vocês, então, na nossa quinta aula. Até lá!